direto da Itália, direto da cadeia na Itália. Zambelli foi lá se defender do processo de cassação, tá? Na CCJ da Câmara. E aí falou, chorou, mentiu, né? O que mais que esse povo pode fazer além de chorar e mentir? Virou característica do bolsonarismo, né? Antes era só a mentira, agora é choro e mentira. Choro, mentira, rangendo de dentes, dedo no pi e gritaria. É só o que resta ao bolsonarismo. Coloca a matéria aí da Zambelli, por favor, Gui. Quem acredita nisso? A versão bizarra de Zambelli para suas condenações. Deputada condenada que está presa na Itália prestou depoimento virtual no processo de cassação de seu mandato na Câmara. E agora ela tem uma outra história sobre o Moraes. Não há um só brasileiro que acompanha a vida política do país. Matéria do Henrique Rodrigues na Fórum, que não conhece a história da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli, figura das mais escatológicas da extrema-direita, radical agressiva, sentiu-se tão intocável após tornar-se parlamentar que acabou por cruzar a linha vermelha da prudência e do mínimo bom senso, quando, por exemplo, passou a comandar um esquema de disseminação de mentiras na internet, ou quando perseguia um eleitor da oposição à luz do dia num bairro nobre e movimentado de São Paulo, negro, né? Um jornalista negro, com a pistola automática na mão, ou ainda quando contratou um hacker para invadir o sistema informático do CNJ, né? E aí ela foi condenada e agora Zambelli resolveu sair com uma versão bizarra e completamente sem sentido para as condenações que recebeu em decorrência do amplo leque de crimes que cometeu. Sim, o papo furado surgiu em seu depoimento virtual aos colegas da Câmara dos Deputados no processo que analisa a cassação de seu mandato realizado nesta quarta-feira, 24. Tudo, segundo Zambelli, começou por conta de uma denúncia dela contra o ministro Moraes. Quando foi que eu percebi essa perseguição? Foi quando eles começaram essas medidas extremas. Eles mandaram eu pedir desculpa no Facebook. Essa minha entrevista foi deletada do Pânico. Esse vídeo em que eu falo que ele foi advogado das vans do PCC. Ali eu percebi que estava lidando com uma pessoa que era um bandido. Olha só, gente, ela chamando o ministro Alexandre de bandido, né? Ele deve, o hacker Walter Delgatti, deve ter me mandado depois de ter feito as alterações. Acho que ele me mandou porque eu tinha interesse em segurança virtual. E aí ela fala que ela foi uma tolinha por se juntar com o Delgatti. Coloca o vídeo aí, por favor, Gui. Conforme o acórdão da ação penal 2428, a defesa relata que a senhora contratou Walter Delgatti para realizar integração em seu site e suas redes sociais por R$10 mil, tendo ele supostamente recebido adiantamento e não executado o serviço, o que levou a senhora a marcar um encontro para questioná-lo. Ainda assim, as interações entre ambos prosseguiram. Por que a senhora manteve contato com Delgatti, mesmo após pagar por um serviço não prestado? E qual era a finalidade desses contatos posteriores? Esses R$3 mil foi de um contrato que eu soube, mas não fui eu que paguei. E foram pouquíssimos, não é que eu conversava com ele toda semana ou todo mês, foram pouquíssimos, assim, devo ter falado com ele 2, 3 vezes depois disso. E o FIS, mesmo não tendo sido cumprido o acordo, porque eu sou assim, eu converso com as pessoas, mesmo quando elas me enganam. Eu sou meio tonta mesmo. Não tem outra explicação, não. Foi apontado por Delgatti que ele teria recebido promessa de eventual contratação em seu gabinete. A senhora chegou a prometer ou oferecer essa contratação? Não, eu disse, ele me perguntou como é que funcionaria a contratação no meu gabinete, etc. Eu expliquei que quando eu preciso de uma pessoa com uma determinada perfil, eu contrato, mas se no momento não tinha como contratá-lo,
porque ele realmente não queria milhões de dinheiro como o advogado dele queria. O advogado dele queria comprar, queria vender a democracia para o Brasil. Ele não, ele queria um emprego de R$ 4.000, R$ 5.000. Só que mesmo assim, eu como vi que ele não cumpriu com o primeiro contrato que eu fiz com ele, eu não tive nem ideia de contratá-lo, nem passou pela minha cabeça contratá-lo. Eu fui uma tonta! Eu fui uma tonta! Ai, meu Deus, coitadinha, que barra, gente. Ela foi uma tonta quando ela contratou um hacker para invadir o sistema do CNJ. Tontinha, tontinha. Se tivesse dado certo, tontinha, né? Você queria que desse certo, você queria que desse certo. E aí, em outro trecho do depoimento dela, ela faz aquela chorumela típica do bolsonarismo, que ela está doente, né? Não estava doente na hora, né, de sair na rua com a arma, parecendo as panteras, perseguindo um jornalista negro que simplesmente não concordou com ela, uma deputada federal que não tem compostura, batendo boca em plena rua, na véspera da eleição presidencial. Até o Bolsonaro acha que ela foi responsável pela derrota dele, pela falta de compostura que ela teve de sair correndo atrás de um homem com a arma na mão, em plena rua. Né? Coloca aí o mimimi da Zambelli, por favor. Em relação à saúde, outro dia eu escutei de um médico aqui que ele está aqui há 20 anos e que ele nunca viu tanto uma detenuta, uma detenta, como ele já me viu. Porque eu já tive 8 desmaios. Um dos desmaios eu na escada, né? Eu fiquei machucada. Eu tô com uma crise de fibromialgia muito forte, e aqui ele só tem, no máximo, ibuprofeno, para vocês terem uma ideia. Crise no Brasil, do jeito que eu tenho que usar morfina, porque é uma dor muito forte mesmo. Então, assim, as pessoas que conhecem a Carla que anda, que conversa normal, que trabalha normal, que acorda normal, que nem parece doente, se você me ver aqui, eu tô parecendo uma velha, assim, eu ando devagar, eu não consigo me levantar tão fácil, eu tenho muita dor de cabeça, minha fibromialgia está muito alta, e também acho que um pouco por causa da decepção toda, dessa coisa da perseguição. Mas nós vamos vencer, doutor Fábio. Pensasse antes, Carlinha. Pensasse antes de mandar invadir o sistema do CNJ. Pensasse antes de perseguir uma pessoa em plena rua. Né? Pensasse antes. Você mesmo está dizendo que é tonta. Ah, Joyce Hasselman me dizer que você é burra. Né? Já estou começando a acreditar que você é burra. Mas gente burra não se mete numa roubada dessas, tá? Não se mete numa roubada dessa. Você está aí pagando por um crime que você cometeu, né? Agora, a parte mais engraçada desse depoimento todo, a parte mais mentirosa desse depoimento todo foi quando a Carla Zambelli falou que as autoridades italianas riram quando souberam do processo do Alexandre de Moraes contra ela. Que cascata, gente, olha só. A gente teve do processo aqui, eles riram, porque eles falaram, não existe isso. Que é o mesmo juiz, eles não dizem aqui que é ministro, né? Eles chamam o Alexandre de Moraes de juiz, que é o que ele é, o mesmo juiz ter sido a vítima do processo, sido o acusador do processo, o julgador do processo, o relator do processo. Quando eu falei isso, eles começaram a rir. Aí falou, não, agora fala a verdade pra gente. Quando a gente falou, não, é isso mesmo. Eles pediram, aí eles falaram, a gente quer a cópia de tudo, são 4, acho que naquela época estava com 4.888 páginas, e o fórum daqui, a corte internacional, a corte daqui, mandou, traduzir juramentadamente todas as folhas, porque eles não acreditaram que seria verdade. Primeiro, que só houve um grau de jurisdição. Segundo, que ele não aceitou meu recurso. Terceiro, que ele me colocou em prisão preventiva, sendo que não existe prisão preventiva
de deputados só prisão em caso de alguma coisa que não... Nossa, parece que fugiu aqui. Uma prisão em flagrante delito, que o delito é inafiançável. Não existe essa prisão para a gente, para nós deputados. E que ele fez uma prisão equivocada. Então, assim, tudo que a gente contou aqui chegou ao incrível de procurador rir, de juiz rir, de achar que é brincadeira, que a gente estava fazendo uma brincadeira. Quando perguntaram, mas peraí, aí só uma pessoa te respondeu, te condenou, na condenação final, na hora de prender e etc., foi só ele que falou? Eu falei, não, foi julgado por uma turma de 5. Ele é uma turma de 5, mas não tinham 11. Ele e você não pode depois reclamar uma outra turma? Não, ele encerrou o processo, deu trânsito em julgado sozinho. Enfim, a multa, tudo, várias coisas, né, ele fez sozinho, sem consultar os colegas. Que mentira! Ela mesma falou que foi na turma que passou. Mentirosa, mentirosa. E eu achei curioso porque ela usa o mesmo argumento da Michelle, né? Porque eles fazem, os bolsonaristas, eles são organizados, né? Então, eles estão aí com esse mesmo argumento. Michelle falou que Bolsonaro foi julgado por um juiz que era ao mesmo tempo promotor, juiz e vítima, né? Foi a mesma coisa que a Michelle, porque a Zambelli falou na CCJ hoje. Isso aí é uma articulação deles para se vitimizarem e tentarem não pagar pelos seus crimes. Carla Zambelli cometeu crimes. É uma criminosa. Já deveria ter sido caçada há muito tempo. Fez coisas horrorosas, né? Fez coisas horrorosas, xingou gente, atacou gente, criou fake news, invadiu o sistema do CNJ, perseguiu um jornalista na rua. Tem que ser caçada. Eu espero que esse Conselho de Ética da Câmara, né, a CCJ da Câmara, tenha juízo. Tenha juízo. Não é possível que uma deputada condenada, presa na Itália, mantenha o seu mandato.